Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vai ser um vídeo com indicações de filmes para esse mês de outubro, só que não são filmes de terror. Eu não consegui achar assim uma lista boa de filmes de terror. Nós, né, que gostamos de ver filmes de terror, sabemos o quanto é difícil achar um filme bom. Então, eu vou listar 5 filmes, mais assim para um mistério realmente. E esses 5 filmes, se eu não me engano, tem um plot twist muito bom. Plot twist, pra quem não sabe, é aquela coisa de tipo a história seguir por um caminho, aí quando chega no final tem uma reviravolta e você, quando vê o final, você fica assim, o quê? O que acabou de acontecer? Porque é uma coisa assim que você não esperava. Então, esses 5 filmes que eu vou falar tem ali um pouquinho disso. Acho que só um deles que não é muito assim, mas os outros são bem nesse estilo. O primeiro filme, eu fiz até uma listinha aqui. O primeiro filme que eu queria indicar pra vocês, eu vou até colocar umas imagens tudo do filme, seria O Mistério das Duas Irmãs, que ele é de 2009, e como atriz principal ele tem a Emily Browning. Eu não sei se vocês se lembram dela, ela fez Sucker Punch também, ela era a Baby Doll. E nesse filme, então, nós vamos conhecer a história de uma menina, né, que seria ela. Eu não lembro, assim, dos nomes, tá, dos personagens, porque eu só listei ali os títulos, né, dos filmes, mas eu não procurei, assim, me aprofundar muito em nome nem nada. E todos esses filmes que eu listei também foram vistos há um bom tempo. Então, nós temos então essa menina, né, que ela está internada, tipo, numa clínica de recuperação, né, uma clínica psiquiátrica, onde ela ficou, né, um tempo depois que a mãe dela morreu. Só que a mãe dela morreu, assim, de uma forma muito suspeita, ela passou a suspeitar, né, de várias pessoas e tal, porque a mãe dela, se eu não me engano, ela morreu queimada, né? Ela tinha uma doença, ela tava assim, tava se deteriorando, e ela tava de cama já, tanto que ela tinha um sininho, assim, que ela tocava quando ela precisava de alguma coisa. E essa menina, ela tem uma irmã também, e o pai dessas meninas, né, ele acabou então, depois de um tempo, né, ele acabou ficando com a enfermeira que cuidava dessa mulher. Então tudo isso aí na cabeça dessa menina fez com que ela passasse a enxergar coisas, né, a imaginar que a mãe dela foi morta, na verdade, que o pai dela está envolvido nisso, ou a enfermeira está também envolvida. E ela começa, então, depois, assim que ela sai dessa clínica, né, o pai dela vai recebê-la e tudo mais, leva ela para casa e tal. E assim que ela sai de lá, ela passa então a investigar melhor o que aconteceu. Só que ele é um filme assim, não é simplesmente uma investigação, ela começa a ver coisas também. Por exemplo, ela vê a mãe dela se arrastando no quarto dela de noite, ela fica ouvindo aquele sininho que a mãe dela tocava sempre que precisava de alguma coisa. Então ele é um filme assim, com um tonzinho mais sombrio, né? Apesar de ser um filme de mistério. E ele tem um plot twist no final, que você imagina uma coisa, né, até o final, chega no final, é outra coisa. Faz um tempo já que eu vi esse filme, só que eu lembro que quando eu assisti esse filme eu achei ele bem legal, então eu gostaria de indicá-lo para vocês. Eu espero que vocês gostem e depois, né, que vocês assistirem o filme, venham aqui comentar comigo. O segundo filme que eu gostaria de indicar para vocês seria um que é mais recente, né, que se chama Antes de Dormir. Ele é um filme de 2014 e nos papéis principais nós temos a Nicole Kidman e o Colin Firth. Esse filme, ele conta a história então de uma mulher que sofreu um acidente e essa mulher, ela só retém a memória de um dia. Ela tem memórias do passado, assim, até uma idade X, que foi a idade mais ou menos que ela sofreu esse acidente. E a partir de então, ela só vive aquele dia, aí quando ela vai dormir, ela esquece aquele dia e no dia seguinte ela acorda do mesmo jeito, da mesma forma, ela meio que repete ali algumas ações e tudo mais, só que sem saber. Então o que acontece? Ela passa a consultar, escondida do marido, ela passa a consultar um médico e esse médico pede para ela manter um diário em vídeo.
ela já deixou pistas pra ela que a levam a pegar essa câmera, e na câmera ela se vê contando o dia, né? O dia que se passou, né? Que ela não se lembra. Só que o que acontece? Ela descobre algumas coisas estranhas que fazem com que esse acidente que ela sofreu pareça não ser um acidente. Fica assim meio no ar. Parece, na verdade, que foi planejado aquilo, que foi uma coisa feita por alguém, só que ela não sabe quem. Ela passa a desconfiar do marido, depois ela passa a desconfiar do médico. Ela não sabe em quem acreditar. É uma pessoa assim, uma mulher assim forte, só que ao mesmo tempo vulnerável, porque ela não tem memória realmente dos dias, né, que se passam. E é aquele filme que chega assim no final, você pensa o filme inteiro, aconteceu tal coisa, ou tal pessoa tá metida nisso e tal, né? Só que chega no final, aí tem aquele plot twist, né? E quando revela-se, aí você fica com cara de tacho, né? O terceiro filme que eu gostaria de indicar pra vocês é um filme mais ou menos ali na linha de policial, investigando um serial killer, etc., que seria então Seven, Os Sete Crimes Capitais, que é um filme de 1995, com Brad Pitt e com Morgan Freeman no papel principal. Mas então, ele conta então a história desse policial novato, né, que seria o Brad Pitt, e ele faz ali parceria ali com o Morgan Freeman, com o personagem do Morgan Freeman, que é um policial assim mais experiente, e eles começam então a investigar esse caso desse serial killer que mata conforme os pecados, os 7 pecados, né? Que, por exemplo, gula, né? O cara comia demais, então ele vai lá e começa a enfiar a comida pela garganta, pela boca do cara até ele realmente morrer. Só que se eu não me lembro, mas não me lembro muito bem do filme, mas ele tem ali um toquezinho de Jogos Mortais, sabe? Uma coisa assim do tipo, ou você faz isso ou você morre. Uma coisa desse tipo. Mas é um filme bem legal. E no final realmente tem ali também um pouco, né, desse negócio de plot twist, né? Chega no final, acontece uma coisa X lá e você fica um cara de tonta, assim, sabe? Fica só olhando pra tela e tentando imaginar o que aconteceu, como chegaram a isso, né? Mas é um filme muito bom, indico, apesar de ser um filme um pouquinho mais antigo, ele é um filme realmente muito bom. O quarto filme que eu gostaria de indicar seria o filme A Órfã, que ele é de 2009 e ele tem a Vera Farmiga, que é a mocinha que fez também o Invocação do Mal, né? Ela era a médium lá, né? Que enxergava as coisas. Então, nesse filme nós temos a história de um casal, então, né? Que é composto por essa Vera Farmiga, né? E o marido dela, que eu não me lembro quem era, assim, o ator. E eles então eles já têm um filho, se eu não me engano, e eles resolvem adotar uma criança e eles acabam ficando fascinados assim por essa menina chamada, se eu não me engano, o nome dela é Esther. Mas eles ficam ali fascinados com essa menina, sabe? Ela é educada, ela tem um jeitinho assim singular, né? Ela tem uma personalidade assim forte e tal. E eles resolvem então adotá-la. Só que a partir do momento que eles adotam essa menina, coisas estranhas começam a acontecer na casa e tudo mais. A mulher, né, da família, ela começa a desconfiar ali um pouco dessa menina. Só que essa menina, ela é aquela duas caras, sabe? Tipo, na sua frente ela é linda, maravilhosa, gentil, carinhosa, etc. Só que por trás ela é como se ela fosse o demônio em pessoa, sabe? Ela é uma menina assim muito ruim mesmo, ruim na essência mesmo. Esse filme, ele também tem um plot twist muito bom no final. É um filme assim, todos os filmes, na verdade, que eu estou citando aqui são filmes pesados, tá? São filmes assim sombrios, filmes assim que não, até a imagem do filme, quando você assiste o filme, você vê que não é uma coisa colorida. É uma coisa assim mais voltada pro cinza, pro preto, uma coisa bem mais sombria mesmo, cheia de sombras e tudo mais. Esse filme, A Órfã, não deixa de ser assim. O filme inteiro ele se passa no meio da neve, aquele clima gelado, com tons bem assim darks, né? Tons mais frios, realmente. E ele é um filme que você fica até assim sentindo uma angústia, uma ansiedade assim por dentro, sabe? Aí chega no final, revela assim o que aconteceu. Você pensa que tudo vai dar errado.
nossa, vai dar tudo errado, tá dando já tudo errado e tal, e chega no final acontece uma coisa X, mas é um daqueles filmes também que você fala, nossa, mas como pode isso? E o quinto filme que eu gostaria de indicar pra vocês seria então A Ilha do Medo. Ele é um filme de 2010 e como personagens principais nós temos então o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo, né, que faz o Hulk no filme dos Avengers, esse filme novo. E esse filme, ele conta a história então de dois policiais que eles são chamados para investigar o desaparecimento de uma mulher num sanatório. Esse sanatório, ele fica isolado numa ilha. Então eles precisam lá pegar um barco, uma embarcação mesmo e tal, para chegar nesse sanatório, né, que fica ali preso nessa ilha, e eles precisam investigar então o desaparecimento dessa mulher. Ela estava dentro da cela dela, né, lá é tudo, são assim, as pessoas que foram internadas lá são pessoas assim de casos mais peculiares, casos mais agressivos, então por isso que também esse sanatório fica nessa ilha, o que impossibilita, né, essas pessoas de fugirem. E essa mulher, ela simplesmente desapareceu. Ele é um filme sinistro, assim. Ele tem algumas cenas, assim, que vão te dar ali um medinho, um arrepio na espinha. Só que esse filme, ele tem muito mais por trás do que simplesmente esse enredo, simplesmente essa base. Assistir, prestar atenção, vai ser contada a história, então, do Leonardo DiCaprio, que eu não lembro o nome dele, acho que era Ted, uma coisa assim. Vai contar a história desse personagem também, o que aconteceu na vida dele, certos traumas, né, que ele tem. Ele é o personagem principal, né, tal. Aí chega próximo do final, assim, quando eles revelam o que tá acontecendo e tudo mais, né, o plot twist, né, do filme, você fica pensando, nossa, como que eu não reparei? Então eu indico realmente esse filme. Eu não sei se esses 5 filmes que eu indiquei vão agradar a todos, nem nada, porque são filmes assim que eu gostei. Eu assisti já faz um tempo, mas que me vieram assim na mente, né? Eu achei legal passar uma indicação de filme pra vocês, né? Eu sei que não vai agradar a todos, né? Essas indicações. Mas, assim, dê uma chance pro filme, né? Tente ver, assim, de mente bem aberta. E depois venham aqui comentar comigo e me digam o que vocês acharam dos filmes. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei. Ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!